Você, várias vezes, eu apurei a história do Moro, etc., mas várias vezes eu soube da sua história, e na época você não podia falar, mas várias vezes eu sei Não, que você tem muita informação. Agora, deixa eu ir por etapa, porque para não pular capítulo. Quando você fala do Sérgio, o Sérgio era sócio do Bertoldo, que foi preso, sim, e ali gerou uma intriga entre eles. O Sérgio acho que nem está mais no Brasil e foi também um delator, um colaborador do Moro, tudo articulado pelo é Moro, como ele está verdade. dizendo. O que acontece quando ele está falando da influência do Bertoldo nos tribunais superiores, e eu queria que você falasse sobre isso, porque eu vi essa gravação. Aparece como um operador no STJ que se chama. E aí eu vou pedir para você falar, porque isso é importante. Porque isso vai na Lava Jato depois. Se chama Otávio Fischer. Otávio Fischer, ele depois vira desembargador, e isso está escrito nessa gravação que você cita. E o Otávio Fischer é filho do Félix Fischer. Se o Moro quisesse, o Januário e o Carlos Fernando deveriam, na época, processar o Otávio Fischer, porque ele era um advogado. Depois ele entra no desembargador pelo quinto. Porém, quando o Félix Fischer vira Paraná, alemão, mas toda a vida no Paraná, quando ele vira relator do STJ, o Moro tinha o rabo dele na mão, porque o Moro protegeu o filho dele, Otávio Fischer, que é desembargador atualmente. Por favor, fale sobre isso, porque é grave. Nessa gravação que eu fiz o dia, monitorado pela BIM, eles ficaram no meu escritório, eles ficaram no meu escritório e lá embaixo, no carro, aonde o Moro sabia previamente dessa reunião que eu ia ter, e o MPF também sabia da reunião que eu ia ter com o Bertoldo. E era um bom dia, eu cheguei lá, o Bertoldo tava de bom humor, tal, esse negócio. E para minha surpresa, nem sabia que ia chegar, chegou o Michel Saliba nesse dia. E aí nós sentamos os três e começamos a conversar. E eles estavam ouvindo, como nós estamos falando aqui agora, só não tinha imagem, mas estava o Moro e todos os outros ouvindo a minha conversa. Nesse dia, o Bertoldo, num determinado momento, ele fala o seguinte: agora eu vou te contar o que eu falei para você, que aqueles 600 mil que você pagou para nós, para quem foi? O Bertoldo vira e fala desse jeito, está nos autos aí, por isso eu posso falar. Ele falou aqui, 200 mil, 200 mil foi para o ministro Leal. 200 mil foi para o escritório do filho do Félix Fischer, ele falou. E os outros 200 mil, ninguém é de ferro, ficou para nós. Eu falei, pô, você me falou que custaria 1.200.000 isso daí e que você pagaria 600 e eu 600 para você ser meu primeiro suplente e você ainda me tomou dinheiro? É, tem que fazer distribuição de lucro, tal, 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 brincou comigo ainda. Eu estou dizendo para você. E o que é mais importante é que o Fischer foi quem condenou o Lula no STJ. Aí falou, porque o Lula foi Isso, condenado por várias instâncias, isso, etc. não, O Fischer não era o relator original, virou depois. E era uma pessoa que o Moro tinha o rabo dele por causa de proteger o filho. o Moro queria porque queria e mandou eu oferecer imunidade ao Bertoldo para ele pegar as gravações que supostamente ele teria tirado o Bertoldo na tortura que ele fez no escritório dele, que eles grampearam o Saliba estava junto. Ele, ele queria aquelas gravações, tá? Ele, ele não sabia como chegar nessas gravações que o Sérgio teria feito. Aí ele começou a perguntar para mim sobre as gravações, se eu sabia, se eu não sabia, tal. E o Bertoldo teve uma ordem de prisão decretada pela tortura que ele fez no Sérgio, na coisa estadual aqui, e o Bertoldo fugiu, entendeu? Ele falava que estava em algum outro lugar, mas ele falava comigo todo dia dos lugares que estava. E eu falava com ele naquele telefone, naquele telefone que a Polícia Federal tinha me dado. Então eles sabiam localizar até a torre que ele estava, tudo bem. Eu, eu ajudei o Sérgio Moro, porque o Bertoldo tinha me falado uma vez de um flat que ele ficava em São Paulo, de um amigo dele que ele guardava lá um Jaguar que ele tinha, uma coisa assim, e eu dei esse endereço para o Moro, aonde poderia o Bertoldo estar guardado algumas coisas.
entendeu? O Sérgio Moro fez com a Polícia Federal, com o Ministério Público, fizeram uma ação e apreenderam esse material em São Paulo. Aí ele me chamou lá e falou: "Putz, na mosca, parabéns, entendeu? Pegamos o que precisávamos, tal, tudo bem, e guardou e prendeu o Bertoldo. Tudo bem. Aí você me pergunta, e eu perguntei uma vez para ele, né? Aí ele falou que isso aí não interessava, ele quase ele falou: o que que você tem que ver com isso? Só não faltou falar isso. Aí eu perguntei para ele um dia: doutor Sérgio, aonde que está aquele negócio das gravações? Onde que está? Ele falou assim: não, não, isso aí não tem nada a ver com o senhor. Então, tal, e me cortou. Entendeu? Falou bem formal comigo. Isso nunca apareceu no processo, ele nunca pensou em lugar nenhum. Veja, eu acho que nesse momento tem o STF, entendeu? Tem tem o Conselho Nacional de Justiça, eles tinham que procurar aonde que ficaram, onde ficou juntado no processo o que ele aprendeu, porque nunca apareceu e nunca mais reformaram uma só sentença dele no TRF4, porque tinha vários ministros lá que estavam comprometidos. Vários ministros. Ele não apresentou isso, como ele não apresentou a queixa contra o escritório do Felix Fischer, que ele viu na gravação, ele contra o filho, não sei, eu não lembro, porque o Bertoldo que falou, nem conheço o Félix Fischer, não conheço o filho, não conheço ninguém. Então, veja, o mesmo jeito que ele fez com isso daí, que ele pegou da gravação que o Bertoldo falou, as gravações que ele conseguiu pegar, aonde eu indiquei para ele, em São Paulo, e ele pegou essas gravações, nunca apareceram no processo, nunca foram pensados no processo.